O Monstro em Mim, nova minissérie da Netflix, que talvez faça muito sucesso na plataforma. Eu, por sorte, consegui assistir essa minissérie antes, e eu digo por sorte, porque obras da Netflix que ficam muito populares, muito comentadas na rede, eu acho que quando a gente consegue assistir antes de todo mundo, antes daquilo se popularizar, você tem uma percepção muito mais própria, muito mais diferente, enquanto quando tá todo mundo assistindo e comentando, a gente acaba sendo influenciado pelas opiniões, pelas visões alheias, mesmo que a gente não perceba. E eu achei essa série, ela muito divertida em certo sentido, ela tem uma certa impressão de parece que você está lendo um livro de suspense meio barato. Quando eu digo meio barato, eu não estou dizendo isso pejorativamente, mas aquele tipo de livro de suspense que quando você começa a ler, você já sabe exatamente o que esperar e mesmo assim você não consegue parar de ler, né? Tem algo de meio viciante naqueles personagens, naquela história, naquela tentativa de desvendar aquelas personalidades e principalmente de descobrir tudo aquilo que aconteceu. Essa ideia que é uma série nesse sentido que funciona melhor pra Netflix mesmo, porque é a ideia de algo maratonável, né? Um livro que você começa a ler e não consegue parar e você só termina quando você realmente termina de ler. A série de maratona é isso, né? Você vai emendando um episódio no outro, um episódio no outro. São 8 episódios aqui, nenhum deles muito longos, né? Todos ali na faixa dos 45, 50 minutos. Então, você quer descobrir o que vai acontecer e você não consegue parar. Por mais que em muitos momentos a gente perceba que a série está fazendo, muitas das viradas aqui ou dos acontecimentos me soam bastante bobos, né? Então tem um tom meio novelesco em certo sentido, né? De quando a personagem começa a resolver algo, aí o roteiro dá um jeito de colocar o vilão ou o possível vilão descobrindo algo que ela descobriu, e aí aquilo reformula todo o jogo, mas ainda assim eu acho que ela tem uma característica de ir se modificando bem interessante, porque é uma série que ela começa parecendo uma série mais séria, né, com um pouco mais de cara de thriller de HBO, digamos assim. Parece que é essa série que a gente não só vai ter o suspense, mas a gente tem que desvendar esses personagens mais complexos da Claire Danes e do Matthew Rhys, ele como esse possível serial killer, esse possível assassino, mas que ao mesmo tempo ele meio que tem um charme, um convencimento, e eu gosto muito dos primeiros episódios quando tem essa relação dos dois de ódio, de aproximação, como ela começa a se convencer, a gente não sabe, e esse jogo que vai sendo criado, então ela acredita, mas não acredita nele. Eu acho que aí tem um pouco mais de cara de HBO, de cara séria, de série de personagem mesmo e tudo mais, e aos poucos a série ela vai se revelando e vai virando mais uma série de Netflix, que é essa série mais dinâmica, essa série mais viciante, essa série mais focada no suspense que precisa se resolver. Então eu acho muito divertido como vai se criando e ela vai se modificando, ela vai se transformando em uma série até mais bobinha a partir de certo momento, mas ainda assim parece que ela já fisgou a gente e a gente não consegue parar de assistir. Então acho que tem um trabalho muito bom nesse sentido, um trabalho muito bom do elenco aqui, dos atores mesmo, para vender esses personagens que muitas vezes são realmente personagens mais canastrões, ou personagens que a gente já tá familiarizado com esse tipo de personagem, mas ainda assim a gente é meio que jogado em um sentimento inexplicável, pelo menos eu fui jogado num sentimento inexplicável de que, tá bom, eu preciso continuar maratonando, eu preciso continuar assistindo isso aqui. E eu não sou nem um pouco uma pessoa de maratona. Vocês sabem, eu um pouco cubro série aqui no canal, eu não sou uma pessoa de ficar maratonando série, mas essa realmente me fisgou, mesmo quando eu torci o nariz, e durante todo esse processo eu torci o nariz várias e várias vezes com alguns acontecimentos de roteiro aqui presente. Mas, de forma geral, é uma série que ela sempre mantém fisgado, e é uma série, aí mais uma vez, né, que tem uma cara um pouco de HBO nesse sentido, é uma série visualmente muito bem acabada, né, inclusive com alguns episódios dirigidos pelo Antônio Campos, que eu acho um bom diretor, mas é uma série que ela é muito bem acabada, ela pensa nos personagens a partir desses planos, desse conflito de olhares, desse conflito de posições dos personagens no plano, de esconder um personagem, de filmar ele como se ele tivesse preso, né, como algo criando como se fosse uma grade, uma jaula na frente dele e tal. Então é uma série que, apesar dela parecer mais esse livro bobo, certo sentido de suspense, ela tem esse acabamento um pouco melhor, que eu acho bem legal aqui. Acho que ela talvez se favoreceria mais se ela conseguisse manter uma dinâmica do suspense, né? Chega na metade, ela meio que já entregou, tá? A gente sabe quem é que tá por trás, a gente sabe o que ele fez, agora
tudo que vale é essa personagem tentando se livrar e fugir dele, conseguir provar que ele é o culpado, esse tipo de coisa. Acho que justamente essa lógica de livro de suspense muito parte da gente tentar descobrir se tudo aquilo que a gente acredita realmente é o final. Essa série aqui, ela entrega tudo muito cedo, por isso que eu acho que ela dá uma caída nos últimos episódios, principalmente o episódio final. Eu já acho o episódio, a resolução em si, acho que vai utilizar alguns artifícios de roteiro, que obviamente não vou dar spoilers pra vocês, tudo mais, mas alguns artifícios bem mais bobinhos, né, pra conseguir fechar essa história, quase como se tivesse parecendo que tudo vai dar errado até o final e de repente, magicamente, esses artifícios aparecem e resolvem tudo. Então eu gosto menos do final, principalmente do último episódio, mas os 2 últimos episódios talvez, mas ainda assim, é essa série que eu acho interessante, essa lógica de parecer que a gente tá lendo um livro viciante em tela. Eu acho que essa série faz isso bem. Acho o Monstro em Mim uma série legal, assim, né? Muita gente fala, não, as séries, filmes da Netflix, tem vários que é só pra gente assistir durante um final de semana. E eu acho muitos desses filmes apenas bobos ou apenas ruins. Mas aqui o Monstro em Mim eu não acho uma grande série, mas tem esse sentimento que eu acho muito prazeroso de, tá bom, não tenho nada pra fazer no meu final de semana, vou assistir essa série, vai ser legal acompanhá-la. Na verdade, não no final de semana, né? A gente mata ela em um dia mesmo, em uma tacada só. Achei divertido o Monstro em Mim. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês estão assistindo, o que estão achando. Numa boa, vamos trocar essa ideia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e